Muito boa tarde, pessoal. Hoje, dia 16 de junho de 2016, começa mais um fechamento do mercado. Eu sou Aliakim Pereira de Sá, da XP Investimentos. Estou aqui para falar um pouco do mercado que hoje foi bastante agitado, né? A gente teve um começo de pregão negativo e depois disso uma recuperação fantástica em cima de um ponto importantíssimo de suporte do Ibovespa. O mercado tem estado difícil nos últimos dias, porque a gente já ameaçou romper esse fundo nos 48 mil pontos na terça-feira, se recuperamos ontem e hoje com uma volatilidade bem interessante, também conseguimos nos recuperar bem, então o mercado tem um bom fechamento com alguns destaques e alguns papéis que conseguiram performar muito bem. No intraday a volatilidade foi bastante alta, né? O mercado subiu aí fortemente após chegar nessa região dos 48 mil pontos. A gente tem alguns destaques, alguns dados que saíram ao longo do dia, algumas informações que favoreceram, eu acho que um pouco mais a volatilidade do dia. Um dos destaques que trouxe volatilidade foi também a fala do Temer. A gente teve a questão do teto de gastos públicos, que aparentemente foi bem interpretado pelo mercado no primeiro momento. A gente teve também o índice de atividades econômicas aí que foi divulgado, mais uma informação que a gente tem aí para o dia de hoje, trazendo mais volatilidade. Tivemos a questão da CPI lá na zona do euro, o Banco da Inglaterra divulgando aí também que as taxas de juros se mantêm inalteradas. E isso tudo veio a calhar com um dia de muita volatilidade em cima de um ponto de muito suporte, como a gente vai ver agora no nosso gráfico aqui do Ibovespa, que está em cima, né, desse ponto que a gente pode chamar de divisor de águas nos últimos dias e nas últimas semanas. Como a gente pode observar, se a gente traçar uma linha de suporte aqui, a gente vem respeitando isso nos últimos meses e esse é o principal ponto agora de curto prazo do Ibovespa. Se a gente perder esse nível, com certeza merece muita atenção, pelo menos, né, enquanto cotar abaixo disso, ele vai estar indicando uma forte movimentação de queda. Se isso vir apoiado com informações negativas, com o cenário macro aí empurrando um pouco mais o mercado para baixo, isso deve pesar o mercado aqui e a gente ter uma movimentação de pelo menos 2 mil pontos, tá? Os níveis de suporte que a gente vai encontrar para o Ibovespa a partir da perda de 48 mil, ele acaba sendo de 2 em 2 mil pontos no meu critério de avaliação. Se a gente traçar uma retração desse último ciclo de alta que a gente teve do mês de janeiro, tá certo, até o mês de abril, onde a gente saiu dos 37 mil para os 55 mil pontos, arredondando aqui com vocês, a gente encontra retrações entre 48, 46 e 44 mil pontos aproximadamente. Então esses níveis esses níveis acabam sendo os pontos mais importantes de suporte aí do Ibovespa agora, tá? Com o fechamento de hoje, a gente teve alguns destaques, como por exemplo a própria postura do Ibovespa, que traz uma expectativa positiva enquanto cotarmos acima desse nível, parece ter um interesse bom comprador acima dessa região, e a gente deve voltar a tentar ameaçar a região de resistência do intraday, que é a faixa aqui dos 49.800 pontos, por ali, os 50 mil pontos no Ibov à vista, e se a gente ganha isso, temos a chance de voltar para os 52 mil pontos, tá? Muita atenção com esses níveis a gente vai chamar de divisor de águas. Como eu falei, hoje a gente teve uma série de informações que acabaram trazendo ainda mais volatilidade para o mercado, foi um conjunto de notícias aí, que trouxe bastante movimentação para o mercado, e isso deu algum destaque para alguns papéis aqui que me chamou bastante atenção. CPLE3 é um dos papéis que chamou atenção, conseguiu hoje romper uma resistência importante, tendo uma performance bastante atrativa. Gostaria aqui até de fazer um comentário com relação ao gráfico semanal, tá? Para quem opera num horizonte mais longo de tempo. Ela começou a sinalizar a superação da máxima da semana anterior, e isso é um sinal de compra nessa periodicidade. E acima dos R$17, com stop, claro, para esse horizonte de tempo mais longo também, né, na casa dos 15,35, o papel volta a olhar para os 18,90. E quando o 18,90 for rompido, a gente tem um horizonte mais longo. Então chamou bastante atenção, não só pela variação percentual, como pela postura gráfica que esse papel ficou, tanto no gráfico diário como no semanal. Também temos aqui, além da CPFE3, a CPLE3,
CPLE3 e a CPLE6, tá certo? Um destaque bastante interessante para esses papéis, para esse setor, rompendo também ponto de resistência, abrindo um horizonte maior. Então, são as primeiras aqui que eu trouxe para falar com vocês. Os demais ativos ficam no quadro do setor de bancos. A gente tem aqui TUB 4 mostrando bastante suporte também nessa região, interesse bom comprador. Deixa aqui um engolfo de alta para quem usa bastante análise gráfica, abrindo espaço para um repique nos próximos dias. Então, bastante atenção aí com o YouTube, que pode ter uma recuperação até a casa dos 30 e depois dos 30,80, que são os níveis mais importantes de resistência que a gente tem aqui, olhando o curtíssimo prazo, tá? Então chamou bastante atenção também. A BBAS3, que chegou a romper o fundo que formamos aqui no dia 27 do mês passado. Se vocês observarem, a gente deixou um fundo na BBAS na casa dos R$ 15,70, R$ 15,80 nesse nível. A gente rompeu isso ontem, não fechou abaixo. Rompeu isso hoje, não fechou abaixo novamente. Então ela chama muita atenção. Aparece aqui um interesse comprador grande para defender essa postura de suporte da BBAS, abrindo espaço a partir de amanhã na superação da máxima de hoje, para um repique, quem sabe, até os níveis de 17,40. Não poderíamos deixar passar também BBDC, Bradesco aqui também que conseguiu ter uma boa performance. E em relação a ITUB e BBAS, principalmente, a postura de Bradesco no gráfico diário tem se mostrado bastante interessante nessa região dos 23,30 até os 21,80. Aqui nós temos muito suporte para Bradesco. É uma região onde, se não tivermos dados importantes para empurrar o Ibovespa para baixo dos 48 mil pontos e manter Bradesco abaixo desses níveis, acho que ele deve continuar segurando bem nessa região. Ganhou destaque também, a gente formou quase que um engolfo de alta aqui, e a partir de amanhã, se a gente supera os 24,80 e principalmente os 25,30, isso abre um horizonte mais comprador para o papel, pelo menos no curto prazo, tá? Trouxe aqui também para vocês os destaques de Petro e Vale, que, na minha opinião, deixaram um pouquinho mais a desejar. Então, no comparativo com Bradesco ou ainda CPFE3 e CPLE6, a gente teve elas performando um pouco menos, né? Tanto a Petro quanto a Vale, no meu critério de avaliação, deixaram um pouco a desejar pela volatilidade do dia, e abre espaço aqui para a gente monitorar com mais cautela aos R$ 8,20 da Petro. A perda desse nível sugere uma queda até aí os 7,85, já abaixo dos 7,85, que é o ponto que eu considero como divisor de águas, a gente deve ter aí um movimento mais longo de queda. Para cima, o 8,80 continua sendo respeitado, e uma das características que me chama a atenção, que vem destacando aqui nos últimos dias o comportamento de Petro, dia após dia ela está deixando uma máxima menor. Se a gente pegar a máxima de terça, de segunda, de quarta e a de hoje, é uma máxima menor, ou seja, a gente sobe com menos força, e quando cai está respeitando bem o 8,20, o 8,25. Ou seja, o rompimento de 8,70, 8,80 e o 8,25 são os números que podem trazer aí um pouco mais de força para os próximos dias. Como a gente está em cima de um ponto importante, que é o 48 mil pontos do Ibovespa, caso tenhamos o rompimento desse nível, Petro abaixo de 8,25 fica realmente um sinal de alerta. A mesma coisa serve para a Vale. Num dia de muita volatilidade, a gente teve um pouco mais de dificuldade, né, nesse papel, e a performance dela acabou sendo um pouco abaixo das expectativas. O 11,68 continua sendo respeitado, e nos últimos dias ela tem caído com menos força também. Por um outro lado, hoje que o mercado teve uma bela recuperação, ela não conseguiu romper a máxima de ontem. Então ela monta um padrão de acumulação que chama atenção e ganha destaque se romper os 12,30, 12,40 para cima ou os 11,60 para baixo, tá? Esses números aí nos próximos pregões devem ser acompanhados com um pouco mais de atenção aí, tá certo? Então, esses são os papéis que eu separei aqui com vocês. A gente teve muita volatilidade ao longo do dia por conta dessas notícias que eu mencionei logo no início. Aparentemente o mercado se anima com esse toque nos 48 mil pontos, porém a gente deve ainda tomar bastante cuidado nos próximos dias se a gente conseguir se manter abaixo desse nível. O rompimento dessa região traz realmente uma condição bem clara de queda. Se isso vir somado com informações negativas, a gente deve dar o devido cuidado e a devida atenção a essa região. Agradeço a todos a presença de vocês em mais um call de fechamento aqui e nos encontramos no nosso próximo evento. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Bom.